Boa noite a todos. Paz de espírito, acho que todo mundo procura, né? Ou todo mundo gostaria de ter, ou aqueles que têm, é importante que a gente cultive isso diariamente, né? Porque nem sempre a gente está em paz, essa aqui é a verdade, né? Assim como a gente não está motivado o tempo todo, a gente também, muitas vezes, a nossa paz interior ela é perturbada por algum motivo. Um deles, acabou de falar aqui na leitura, ciúme ou inveja, por exemplo. Alguém que sente inveja, fica difícil de ter paz, né? Paz de espírito. Por quê? Porque o foco do invejoso não é ele. Ele não está olhando para dentro de si, ele está olhando o outro. Inconformado, muitas vezes, como que o outro conseguiu atingir tal nível de prosperidade, ou tal nível de estudo, ou conseguir um relacionamento tão bom, e eu não. Nós temos a mesma idade, a gente se criou junto, meu Deus do céu, lá do interior, é comum a gente falar, a gente ouvir isso, né? E aí, no entanto, a pessoa se perde focando exatamente no sucesso, vamos dizer assim, o que ela considera sucesso do outro. Então, e acaba desenvolvendo ali uma vontade muito grande de estar ocupando aquela posição. Enquanto que, na verdade, ela não enxerga que aquela posição é específica para aquela pessoa, porque precisa daquelas experiências. Ou então se colocou na condição de estar vivendo aquilo. Se sintonizou naquela frequência ali, então conseguiu chegar naquilo ali. Vou fazer uma comparação. Imagine, vamos comparar aqui a casa e o seu morador com a nossa mente e o nosso espírito, né? A nossa casa, nós temos que manter, cuidar, limpar, fazer a manutenção, porque ela se desgasta, é natural, né? Agora imaginem, daqui a pouco, deu um problema lá no esgotamento da casa. E eu simplesmente não fiz nada. Daqui a pouco tem uma pia da cozinha que não funciona mais também. E aí eu também não fiz a manutenção, não fui atrás para resolver. Daqui a pouco abriu uma goteira no quarto, outra na sala. Deu um curto-circuito, queimou lâmpada, queimou geladeira. Abriu um vazamento no pátio que alagou o quintal. Daqui a pouco, se eu não fizer essa manutenção, se eu não tomar cuidado, o que vai acontecer? Vai ficar inabitável, né? Vai ficar um lugar ruim de se viver, feio, insalubre. Imagina, lixo, esgoto acumulando. Não posso mais nem, né, usar minhas louças, nada disso. Vai começar a acumular bicho. É um lugar realmente inabitável. Essa é a tendência, se eu não fizer nada. Por isso que é fundamental, a cada pequeno problema, eu cuidar. Mais do que isso, não é apenas resolver problemas conforme eles vão aparecendo. Tanto mais agradável se torna o lugar onde a gente mora, conforme o meu capricho aumenta. E eu não estou falando aqui de riqueza. Não precisa ser um lugar rico, mas ele precisa ser limpo, precisa ser bem arrumado, precisa de um pouco de zelo, de bom gosto. Tenho certeza que vocês já viram, eu já vi, algumas vezes no interior, em famílias muito pobres, mas muito pobres, onde o chão é de terra, a gente entrar numa casa simples dessa, sem forro, e o chão está totalmente varrido. Alguém já viu isso? Eu lembro que, quando a gente era criança, a minha mãe mandava eu e a minha irmã mais velha, a gente ia na casa de uma senhora para forrar as paredes, a casa era toda de madeira e ficava toda esfumaçada por causa do fogão a lenha, só tinha fogão a lenha, né? Isso faz bastante tempo, viu, gente? Então, deve fazer uns 40 anos aí. Então a gente ia aos sábados lá forrar com papel, para ficar bonitinho e tal, né? E ela sempre mantinha, era uma senhora bem idosa, morava sozinha, mas a casa estava sempre limpinha, só que aquilo ficava feio, então a gente ia lá, ajudava ela no capricho, mas ela tinha capricho. Era uma casa que talvez tivesse esse tamanho aqui, para exagerar. Provavelmente era um pouco menor. Então era fácil também de forrar, né? Mas o fato é que tinha capricho ali. Então quando a gente fala disso, de zelo, de cuidado, não estamos falando de dinheiro, estamos falando disso.
de bom gosto, de querer estar num lugar mais agradável. Então, quando a gente deixa a coisa degringolar na nossa casa, daqui a pouco dá vontade de se mudar dali, né? Vai ficando de um tal jeito, nossa, está precisando de uma reforma, aqui já rachou, aquele banheiro já não funciona mais, e não dá vontade de mudar. E é possível, dá para a gente fazer isso, dá para se mudar. Porém, a nossa mente é a casa do nosso espírito. Fazendo essa comparação, então o que eu alimento na minha mente é onde eu vou fazer com que o meu espírito conviva. Eu como espírito, né? Então, se eu tenho uma mente limpa, se eu cuido da manutenção dela, se eu capricho, se eu cuido do que eu sinto, se eu cuido do que eu leio, do que eu falo, se eu cuido do que eu penso, eu estou fazendo com que essa minha casa espiritual fique cada vez mais caprichada, mais agradável de se viver. Por mais simples que seja uma casa, se ela é bem cuidada, bem limpa, bem organizada, é gostoso. E aí, mais do que a questão material, tem a questão energética aí. Ora, para minha casa ser agradável de eu chegar, de eu gostar de ir no final do dia, não basta que ela seja bonita, ou organizada, ou limpa, ou que tudo funcione. Eu preciso preencher ela com algo mais. Certo? Com respeito, com colaboração mútua, que não deixa de ser uma forma de respeito, também uma manifestação de amor entre as pessoas que convivem ali. Alegria. Quem gosta de morar num lugar sério, né? Sisudo. A gente pode ser sério sorrindo, né? Sério no sentido de correto, mas sem precisar ser sisudo, de cara feia. Então, é gostoso a gente chegar num lugar alegre, né? Onde a gente possa ter encontros felizes e alegres. Então, aí entra essa questão da energia que eu preencho, com a qual eu preencho a minha casa, para transformá-la verdadeiramente num lar. Isso é uma tarefa que se faz, que se constrói dia a dia. Ah, Júnior, mas nem sempre eu estou motivado para isso. É ok. E eu acredito que praticamente todas as pessoas, ou ao inverso, nenhuma pessoa está 100% do tempo motivada. Eu ainda falava, ainda há pouco, comentava aqui com a Dora, no ano passado, acho que foi ano passado. Cada vez que eu recebia um tema de palestra, eu tinha vontade de pedir para transferir para outra data. Porque era muito corrido, estava me sentindo cansado, e foi assim o ano inteiro. E não transferi nenhuma. Por quê? É a motivação o negócio? Precisa de motivação? Precisa, mas mais do que motivação, precisa de disciplina. Por quê? A gente não vai estar motivado o tempo inteiro, mas a disciplina cria o hábito. Depois a coisa começa a ficar mais fácil. Ah, eu não estou afim de sair da cama cedo, mas eu tenho que sair, eu tenho compromisso. Depois que sai, pronto, vai embora. Ah, eu não tenho vontade de fazer um exercício físico, mas vai. Vai que depois vem a recompensa. E depois cria o hábito, a gente sente falta disso. Então, no início, requer um esforço maior, até criar o hábito. E depois, pronto. Depois de criar o hábito, a gente também consegue se disciplinar melhor. Mas tem que dar o primeiro passo. E assim é na questão interna nossa. A paz interior é uma construção. Não adianta eu me ajoelhar aqui e fazer 2 horas de oração pedindo a Deus paz de espírito. Ora, a paz sou eu que construo. Eu vou construir conforme as minhas atitudes mentais, conforme as minhas vontades, conforme a sintonia. A Seixonoye, aliás, uma filosofia que eu gosto muito, não li mais, mas gosto muito, simpatizo muito. Ela nos fala o seguinte, que... Vou fazer um desenho aqui bem legal. Cada vez que a gente sente alguma coisa ou deseja alguma coisa e toma uma atitude, a gente está emanando algum tipo de energia, certo? Então, como nos diz na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, em diversos livros aí, religiosos ou filosóficos, diz que nós precisamos doar. Doar é mais importante do que receber. Por quê?
Porque no momento em que eu quero entrar nessa sintonia de doar, ou no momento em que eu manifesto essa vontade e a atitude de doar o tempo, doar aquilo que nos é mais caro, que é o tempo. O dinheiro, muitas vezes, ele custa pouco para doar. A gente dá um pouquinho, dá uma esmola aqui e tal. Mas, às vezes, o tempo a gente não se dispõe a dar. O tempo de, daqui a pouco, separar um livro e emprestar para uma pessoa. Lê isso aqui vai te fazer bem. Quando a gente vê que ela não está bem. O tempo de observar o outro e perceber que ele precisa de ajuda. Né? Doar, por exemplo, um fim de semana, à tarde, que poderia estar em casa descansando, vendo filme e tal, mas se tiver alguém precisando e aquilo que eu faço, como um trabalho voluntário, por exemplo, faz uma diferença grande para aquelas pessoas, então é um sacrifício, uma grande doação. Então o fato é que no momento em que eu acesso a essa frequência de doar, acontece um negócio assim, que a própria física explica. Eu começo a emanar esse tipo de energia, de doação. A partir do momento que eu faço isso, é como se eu abrisse uma janela, ou duas janelas. Eu estou doando, ao mesmo tempo eu estou recebendo. Quando a gente quer arejar uma casa, não basta abrir uma janela, tem que abrir pelo menos duas, em lados opostos, não é assim? Para que o vento circule. Assim é com tudo na nossa vida, até com dinheiro, sabia? Até com dinheiro. Imaginem uma empresa que queira ficar com o dinheiro todo para si. A partir de agora, não sai mais, só entra. O que vai acontecer? O que pode acontecer com uma empresa que toma esse? Vai falir. Vai falir, com certeza. Por quê? Porque no momento que ela toma a decisão de não permitir que saia mais R$1 do seu caixa, rapidamente ninguém mais vai poder fornecer nada para ela, ela não consegue mais produzir absolutamente nada. Parou. Então, um exemplo bem simples, mas por aí a gente pode entender por que muitas vezes a gente não está em paz com a gente e por que muitas vezes as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria que estivesse acontecendo na nossa vida. A gente entrou naquela, vou usar um termo que a juventude usa agora, né? Entrou naquela vibe, entrou naquela vibração da inveja. Mas como é que ele pode? Mas criatura, para de olhar para o outro e olha o que tu está fazendo. Eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo, eu preciso arrumar minha casa antes, para que depois eu sinta prazer em estar dentro dela. Mas se ela está toda bagunçada, está suja, está mal cheirosa, eu não quero estar ali, né? Aliás, eu não quero nem convidar ninguém para vir à minha casa. Agora, quando eu estou bem, quando eu estou em paz, quando eu estou seguro, quando eu tenho fé, quando eu desenvolvi a paciência, não tem problema, pode vir com problema aí, conversar com a gente. A gente está receptivo, claro que a gente não quer ouvir isso, problema o tempo inteiro, né? Não é toda hora. Mas tem horas que a gente vai sim se dedicar a ouvir, a emprestar os ouvidos, a doar o tempo, a tentar ajudar, a tentar encorajar. Uma das maneiras que a gente mais consegue ajudar as pessoas é encorajando muitas vezes. Porque nem sempre a gente tem a energia toda para empreender algo na nossa vida. Um projeto novo. Já falamos aqui, é importantíssimo ter um projeto, nem que seja um projeto de saúde, ou um projeto de um novo relacionamento, ou um projeto para desfazer um relacionamento. É um projeto. Um projeto de trabalho voluntário, algo que queira muito fazer. É importante que eu pense nisso, pense muito, planeje, mas coloque em prática. Só que muitas vezes a gente não está com a bateria totalmente carregada. E precisa o quê? Precisa que alguém empreste um carregador. O que é? Um encorajamento. Todo mundo pode encorajar alguém aqui? Certeza absoluta que pode. E no momento que... Aí que está um negócio interessante. No momento que a gente faz isso, por exemplo, eu doei na forma de encorajamento para alguém aqui. Começo a receber o quê? Coragem também. Porque eu entrei nessa sintonia. É a mesma faixa vibratória. É a mesma faixa. Se eu quero encorajar alguém, eu me sinto encorajado ao mesmo tempo. E com um detalhe,
que a física também explica. Cada vez que eu emano algum sentimento em relação a alguém, eu estou produzindo energia. Isso já está comprovado através de aparelhos já, viu? Isso não é algo assim que, nossa, é uma suposição, porque eu não consigo ver. Ok, a energia elétrica também a gente não consegue ver. Mas põe uma mão no fio, desencapado para ver, né? Vai sentir o efeito. Existe. Hoje a gente consegue comprovar a energia elétrica, que é um negócio brutal, né? Mas já se comprova hoje, a física quântica mostra que pensar produz energia. Então, se eu penso, eu estou produzindo energia e eu estou emanando em relação a alguém ou a algum grupo, eu vou me conectar. Um exemplo. Se eu sinto, eu estou nutrindo aqui algum sentimento de raiva ou de vingança com relação ao Cid. Ele me aprontou uma. E aí, sem saber, sem nem perceber, eu que não estava bem, não recebia as palavras que ele me deu, mas a intenção nem era essa. Nem era de me ferir, nem de ofender, era até de ajudar. E ele saiu numa boa. E eu fiquei aqui resmungando. O que será que o Cid quis dizer com isso? E aí eu, mas que coisa, será que ele está... Que desaforado. E aí eu já começo sozinho. Quando a gente está sozinho com os nossos botões é um problema, né? Que às vezes os nossos botões falam um monte de besteira para a gente e a gente acaba acreditando. E aí eu começo a alimentar aquilo ali e tal, e vou. Pois eu vou me vingar. Ele vai ver só com quem que ele se meteu. E aí eu começo a querer derrubar. Nesse momento, eu estou emanando aqui uma energia de vingança, por exemplo. Só que o Cid em nenhum momento pensou em me prejudicar. Ele está noutra vibe, né? Usando aí o mesmo termo. Está noutra. Ele queria, na verdade, era me ajudar. Ele estava aqui em cima nessa vibração, aqui em cima. Ó. E aí eu pensando que ele estava querendo me prejudicar e puf, disse, vou me vingar dele. Já bolei um plano aqui embaixo. O que aconteceu? Atingi ele? Não. Ele estava noutra frequência. Porém, eu mandei isso, não consegui reflexo lá nele, que seria o meu alvo dessa vingança, e isso retorna para mim. Só que não retorna na mesma intenção que eu emanei. Essa energia volta aglutinando energias da mesma frequência pelo caminho. Então todo mundo que estava sintonizado nessa faixa vibratória, que estava com sentimento de vingança, de ódio, querendo prejudicar alguém, eu fui captando isso tudo e voltou para mim ampliado. Por isso que se diz assim, tudo aquilo que me desejas, receberás em dobro. É mais verdade do que se pensa. É física explicando isso. Então, tem que tomar muito cuidado com o que pensa e com o que sente. Isso não é bobagem. Por isso que quanto mais raiva, por exemplo, ou mais sentimento de vingança eu sinto, mais perturbado eu fico. Por quê? Porque eu estou sujando, é como se eu estivesse sujando a minha casa toda. Pegasse um balde de lixo lá na rua e jogasse na sala. E aí vai ficando aquilo fedido cada vez mais e sujo. Porque é o que eu estou emanando. É o que eu estou produzindo. Aqui e aqui. Sério? Certo? Então o cuidado que eu tenho que ter com o que eu sinto, com o que eu falo e com o que eu faço é tão grande, mas tão grande, que disso depende a minha paz interior. E se eu não estou em paz, eu preciso prestar seriamente atenção no que eu estou pensando, no que eu estou fazendo e onde é que está o meu foco. Agora, se eu estou em paz, isso por si só já é uma felicidade. Já mostra que, opa, estou acertando. Não é assim? Mas a gente tem que tomar cuidado também. Quer ver? Eu separei aqui, eu estava lendo um texto de Emmanuel, que ele psicografou pelo Chico Xavier, e ele fala o seguinte, energia e brandura. Na marcha do dia a dia, urge harmonizar as manifestações de nossas qualidades com um espírito de proporção e proveito, a fim de que o extremismo não nos imponha acidentes no trânsito de nossas tarefas e relações. Aí ele fala assim, energia na fé,
não demais que tombe em fanatismo. Brandura na humildade, não demais que entremostre relaxamento. Energia na convicção, não demais que se transforme em teimosia. Energia na justiça, mas não demais que seja crueldade. Brandura na gentileza, mas não demais que denuncie bajulação. Energia na sinceridade, não demais que descambe no desrespeito. Brandura na paz, olha, brandura na paz, não demais que se acomode em preguiça. Energia na coragem, não demais que se faça temeridade ou perigo. Brandura na prudência, não demais que se recolha em comodismo. Excesso de cuidado, a pessoa não sai do canto, porque tem medo, né? No caminho da vida, há que aprender com a própria vida. Aí ele termina. Vejamos o carro moderno nas viagens de hoje. Nem passo a passo, porque isso seria ignorar o progresso diante do motor, nem velocidade além dos limites justos, o que seria abusar do motor para descer ao desastre e à morte prematura. Em tudo, equilíbrio. Por quê? Se tivermos equilíbrio, asseguraremos em toda parte e em qualquer tempo a presença de caridade e paciência em nós mesmos, as duas guardiãs capazes de garantir-nos trajeto seguro e chegada feliz. Paciência e caridade. A paciência, porque muitas vezes nós criamos um descompasso. A ansiedade, no mau sentido da palavra. A ansiedade é uma coisa boa que nos promove atitude, né? Mas ela, quando passa do limite, ela vira até uma coisa angustiante. E aí, essa ruim que eu falo é um descompasso entre o tempo natural que as coisas precisam para acontecer na nossa vida e o tempo que eu quero que elas aconteçam. A natureza não é feita de saltos, ela é feita de um passo a passo. Então, se eu quero transformar a minha vida, se eu quero uma vida próspera financeiramente, se eu quero uma vida próspera na família, com amigos, se eu quero uma vida feliz, mais alegre, eu preciso fazer um passo a passo. Eu tenho que ter paciência para saber que, primeiro, eu preciso cuidar da minha casa mental, preciso limpar, preciso arrumar, se puder fazer uma reforma, melhor ainda, né? A reforma íntima, essa que a gente promove e estimula todo dia, cada palestra aqui, reforma íntima. Tira, joga fora, não é nem doar não, viu gente? Joga fora, o que não presta, troca, vamos trocar aí. Pintar, parede nova, quebra a parede, reforma tudo, bota, enfim, faz uma casa nova, dá para fazer. Então, mas para isso a gente precisa ter paciência para saber que vai demandar um tempo para isso. Então eu não posso preocupar, não adianta eu querer pensar em tudo, eu querer que dentro de 5 anos a minha vida vai estar assim. Esquece o tempo, foca em como eu quero estar. O ideal é imaginar, é criar a imagem mesmo, porque o poder da imaginação é muito mais poderoso do que o poder da vontade. O poder da imaginação faz com que até o nosso cérebro trabalhe inconscientemente, sem que a gente lembre disso. Então, criar a imagem, a imaginação. Isso nos ajuda muito. Então, é importante que a gente consiga nos visualizar. Como é que eu quero estar daqui a um tempo? Eu quero mais alegria na minha... Então, se imagine rindo, conversando com as pessoas dentro de casa de um jeito alegre, descontraído. Enfim, se é isso que eu quero, é isso que eu quero mudar na minha vida, imagine-se assim já. E ao imaginar-se assim, procure sentir o prazer que aquilo dá. Se o meu projeto é uma mudança profissional, imagine-se já tendo o prazer daquela nova profissão. É importante, o poder da imaginação é fantástico. Então, paciência e coragem. Por quê? Porque eu preciso dar o primeiro passo.
É inevitável. Eu tenho que dar o primeiro passo. E depois, o primeiro passo é o mais difícil. Então, depois que dá o primeiro passo, a gente começa a se animar, porque, opa, comecei o caminho, agora não quero mais voltar também. Vamos em frente. E é isso aí. É isso que a gente precisa fazer. E a paz interior, ela não vem só quando a gente atinge aquele objetivo. Ela vem quando a gente começa a tomar atitude. Porque a gente começa a ficar satisfeito com a gente mesmo, né? Opa, não é que eu me mexi mesmo? Não é que eu fui em busca daquilo que eu quero? Eu comecei, e aí eu começo a ficar satisfeito, isso começa a me dar paz. E aí quanto mais paz interior eu tenho, mais eu acredito. Porque a gente exercita a fé quando a gente está tranquilo, sereno. E é importante a gente parar de culpar os outros por tudo que acontece na nossa vida. Então, e uma coisa vem em conjunto com outra. Para de culpar os outros, para de culpar as circunstâncias. Ah, mas é porque eu nasci aqui, na cidade interior, é porque eu nasci numa família rica, não, é porque eu nasci numa família pobre, não, é porque eu nasci... Para com isso. Nasceu onde tinha que nascer. Essas são as condições que te foram dadas. Agora, o que tu vai fazer com isso? Aí é problema de cada um. Então, não dá para ficar reclamando. Qual é o inverso disso? A gratidão. O exercício da gratidão também não é algo que a gente aprende do dia para a noite. É um passo a passo também. Mas eu preciso reconhecer coisas boas que já aconteceram na minha vida. Eu preciso focar nisso. O que eu tenho de bom? O que já aconteceu de bom? Quantas pessoas boas estão na minha vida? Quanta coisa eu já aprendi aqui, por exemplo, né? E agradecer por isso. E mais do que agradecer da boca para fora, é sentir gratidão. Esse aqui é o grande detalhe. Quando eu estou sentindo gratidão, eu estou fazendo o quê? Eu estou emanando esse tipo de energia de gratidão. Quanto mais energia de gratidão eu emanar, mais grato eu vou estar. E aí eu começo a crescer. Tem que lembrar disso aqui. Quando eu emito, eu vou receber também. Às vezes, se é coisa ruim, eu vou receber em dobro, né? Então tem que cuidar. Tem que cuidar com o que a gente dispara aí, né? Bom, eu vou... Para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo. É bem humorado, mas um exemplo de que, às vezes, a gente quer consertar tudo na nossa vida baseado nos outros, né? E aqui já aproveitando, fazendo já uma propaganda para o Fore Blue, que acontece em setembro, e aqui o grupo Amigos da Luz, que é um grupo espírita de humor, que dá sempre recados muito inteligentes, mas com alegria. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, minha folga, tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata, é no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse da minha vida. Pedro Antônio! Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! De onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Para realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Então eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro, pode ser? Então, dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda, tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, vou começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária do meu chefe também, ela não me suporta, também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? Família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão principalmente se leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau.
Caraca. Pedro Antônio, Outra fada? que fada. Eu sou a morte. O quê? A morte, o bater de botas, o vestir o paletó de madeira, o Zé Maria, a desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não, vem vender Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. É, realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Me deixa, me Acorda, deixa. Pedro, Não. irmão! Acorda, irmão! Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu Você fiz uma ama? lista. Meu Você irmão, ama? eu te amo muito, Não, calma meu aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Um amor bandido. Seu Pereira, eu gosto muito dele. Nossa, o que nós, espíritos protetores, não fazemos pelos nossos protegidos, hein? Dá uma ajuda aqui. Ainda bem que eu fiz aula de teatro na minha última encarnação, senão não ia dar conta, não. Ah, mas qual é o seu problema? Você quer saber o quê? Tem que saber tanto o quê? Vai fazer, vai trabalhar. Aí me deixa, hoje é domingo, eu tô descansando, pelo amor de Deus. Sabe que não pode pelo amor de meu Deus, Deus, me deixa tudo em de paz. novo. Mas que saco. Você acha que agora é o quê? Me passo de Darth Vader? Pois é, até parece piada, né? Se não fosse verdade. Não é assim que a gente age? Nossa senhora, vou dar um chá de sumiço para essa turma toda, né? Estão aí me incomodando. Daí, a gente veio para resolver, então não vamos parar de reclamar, vamos começar a arrumar a nossa casa, né? E aí, com isso melhora o convívio, dá mais vontade de voltar para casa também, né? No final do dia. E aí a gente adquire a tão desejada e paz de espírito, né? Fica aí a dica e o convite, né, à reflexão. Joia? Obrigado.